Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando aqui mais um projeto Artigos 14.1. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para provar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e nesse episódio a gente vai conversar sobre: você teve seus artigos científicos recusados em congressos? E agora? Eu gostaria de começar a dizer o seguinte: primeiro, entender o que é um artigo recusado ou reprovado. Bom, um artigo recusado, ele basicamente é um artigo que você escreveu, submeteu a um congresso e ele foi definitivamente recusado. O que eu quero dizer com isso? Os revisores olharam o material, analisaram o material e simplesmente entenderam que o teu artigo não estava bom o suficiente para ser aprovado. Então eles foram lá e recusaram. Existem congressos que trabalham com 2, 3 revisores, e aí eles têm critérios específicos. Às vezes um revisor recusa, mas 2 outros aprovam. Às vezes um revisor recusa, os outros 2 aprovam com correções. Então cada congresso tem seu critério de avaliação. Mas em resumo, um artigo recusado é quando, dentro dos critérios estabelecidos pelo Congresso, o teu artigo não foi aprovado, tá certo? Ele foi sumariamente recusado. Então, as pessoas confundem, às vezes, o que significa recusado, né? Às vezes o artigo não está recusado, às vezes ele está com uma avaliação positiva e está requerendo, alguns dos revisores estão requerendo que você faça correções. Então, neste caso, o que você precisa fazer? Você precisa estar acompanhando o Congresso, acompanhando as mensagens que chegam para você por e-mail ou no próprio site do Congresso e estar verificando qual é o andamento do teu artigo. Se ele aparecer lá, artigo com aprovação ou artigo com questionamentos ou solicitando ajustes, você precisa entrar, verificar qual é a orientação que aquele revisor, que aqueles revisores colocaram no teu artigo, e aí você tentar fazer as correções para então ressubmeter. Eu vou fazer uma nova submissão. Não, você vai ressubmeter o artigo que você tinha feito antes, agora com as correções. Uma orientação, uma sugestão para você: sempre seja muito fiel à solicitação do que o revisor fez, do que o revisor está te pedindo. Se o revisor está pedindo para você trocar a imagem, melhorar a definição, ajustar o posicionamento das imagens, corrigir algum termo que você está utilizando e que não está compatível, não está coerente, seja criterioso, observe isso com cuidado, tá certo? O revisor já teve o primeiro trabalho de avaliar o teu artigo, identificou que precisavam desses ajustes e ele não recusou o teu artigo. Neste caso, ele está fazendo uma solicitação, está te dando, vamos dizer assim, uma segunda chance para que você possa apresentar o artigo como ele está pedindo, e aí, muito provavelmente, se você atender todas as correções, todas as solicitações que os revisores colocaram, muito provavelmente ele pode ser ainda aprovado. No caso em questão, no nosso tema de hoje, nós estamos falando de artigos que foram recusados. Então, você já não está nesse quesito, tá certo? Também tem a situação em que o artigo ele aparece lá como em análise. Em análise significa que ele foi recusado? Não, significa que ele está em análise, ainda está dentro do tempo do prazo de avaliação do Congresso, ok? Então o revisor ainda está avaliando, ainda está verificando, ele vai estar avaliando muito provavelmente a escrita, vai estar avaliando a bibliografia que você colocou, vai estar conferindo se os dados são coerentes, vai estar fazendo uma análise mais ampla do teu material. Então ele está em análise. Eu não vou mais participar desse congresso porque recusaram o meu artigo. Não estão recusando nada. Nessa condição, ele está simplesmente sendo avaliado, o que é muito natural. Tá bom? Então, vamos entender isso. E a última pergunta nesse primeiro momento que fica é: o que fazer caso eu tenha uma recusa? Eu não participei ainda, não tive nenhuma situação de algum congresso que me permitiu entrar com recurso. O que eu quero dizer com isso? Se o seu artigo foi recusado, o que você tem que fazer é respirar fundo, ficar tranquilo e bola para frente. Eu normalmente oriento que
você não submeta o seu artigo apenas para um congresso, mas para vários congressos paralelamente. Eu já tenho uma live, tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Então, por quê? Justamente porque podem acontecer recusas? Pode acontecer que o teu artigo está muito bom, está muito bem escrito, está muito bem fundamentado e alguém para o congresso X recusou. E agora, eu vou ficar muito irritado, quer saber, nunca mais eu mando artigo para... Não, você não vai se irritar, não vai se chatear. Você vai dizer, bom, não foi. Se o congresso, se o revisor fez o favor de fazer uma análise do teu artigo, para e verifica a análise. Por que ele está dizendo, por que ele está recusando? Às vezes tem análise, às vezes volta a análise, às vezes você tem esse feedback e às vezes você não tem. Se você tiver, considera assim, poxa, eu ganhei uma análise, eu ganhei um feedback gratuito do meu artigo, tá bom? Então, assim, foi recusado mesmo, não aceitaram? Assim, faz parte da vida. Você não ganha sempre, ninguém ganha sempre. Vem a pergunta, como a recusa de um artigo pode me ajudar? Bom, eu digo o seguinte, se a gente só tem vitórias na vida, em todo tempo, vitória, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Porém, isso eleva o nosso ego de uma maneira muito perigosa. A gente começa a achar que tudo está certo, tudo está muito bom, que a gente é, sinceramente, o astro das publicações, o astro da nossa área, nós somos os bons. Isso é perigoso, isso é arriscado. Tá? Então, ter uma recusa, ter duas recusas, ter um questionamento, isso é válido. Isso é importante. Né? Traz para a gente um sentido de que nós somos seres humanos e que outra coisa, que a gente também pode errar. Então, não eleva o nosso ego. Ajuda que o nosso ego fique mais reduzido, né? A gente possa dizer, não, peraí, tá bom, realmente eu não tinha visto isso, realmente eu não tinha visto aquilo. Então, também ter uma recusa ou outra é importante, né? Ajuda a gente a manter o pé no chão. Bom, e por que investir tempo na avaliação e, se for o caso, na ressubmissão de um artigo científico que foi recusado? Vamos entender. O teu artigo foi recusado no Congresso X. Não quero mais saber desse artigo, eu vou jogar fora, vou escrever outra coisa. Eu não faria isso. Você já teve um trabalho grande, você já preparou um material. Como eu falei, dependendo do congresso, você vai ter um feedback, mesmo com a recusa, tá bom? Então, eu estou tendo um feedback aqui, o revisor disse que precisava melhorar isso e recusou o meu artigo. Primeira coisa que eu faria, o que eu te sugiro fazer? Avalie o que o revisor te colocou. Vê se ele tem razão. Porque de repente ele tem razão. De repente é necessário você fazer aqueles ajustes. E aí você tem a oportunidade de fazer os ajustes, fazer as correções. Rever o teu artigo, reler o teu artigo. Normalmente, quando a gente escreve um artigo, a gente está muito envolvido no assunto. E chega um determinado momento que erros grosseiros começam a passar despercebidos. Por que isso acontece? Porque a gente está muito envolto naquele assunto. A gente acha que já está tudo certo e já leu 1, 2, 3, 4 vezes e nem erro de português você consegue achar mais. Já está muito claro para você. Você já consegue ler e pontuar na tua cabeça sem estar escrito. Isso é arriscado, isso é perigoso. Uma recusa faz você dizer, opa, peraí, eu não estou a minha segurança não está tão boa assim, ou seja, eu estou seguro, mas eu estou falhando, então eu preciso repensar. O que eu te sugiro? Teu artigo foi recusado? Foi. Doeu? Doeu. Artigo é como um filho. Graças a Deus que em menor proporção, senão muita gente infartava nesse processo. Mas é como um filho. Você trabalhou, você investiu tempo, você às vezes investiu dinheiro, você comprou equipamento, desenvolveu o sistema, fez experimento. É quase um parto. Então dói. Quando o teu filho foi recusado, quando disseram assim, olha, teu filho não vai poder estudar aqui por isso. Você vai, se duvidar, você vai para a justiça. Só que aqui não é um caso de justiça, aqui é simplesmente um caso de recusa. Não aceitaram o teu artigo. Então, o que eu te sugiro? Não aceitaram? Não. Respira fundo, e aí o que você vai fazer? Você revisita o teu artigo com calma, com cautela. Pensa assim, poxa, se eu vou começar do zero, mas eu posso rever o meu artigo, eu acho que rever é muito mais inteligente, é muito mais tranquilo. Então, você revisita o artigo, coloca lá, verifica, avalia o que o revisor colocou, os questionamentos dele, o motivo de recusa, se chegou para você o motivo da recusa, né? Vê se você não tem como melhorar, se você não tem outros dados que você não inseriu, o que você achou que estava bastante
mas que agora você está vendo que eles poderiam ter acrescentado no teu material. Faz essa repaginação, reorganiza, de repente reescreve alguns parágrafos, acrescenta alguma bibliografia, revisita bibliografias novas, aliás, visita bibliografias novas, ou seja, busca um conteúdo um pouco mais amplo, de maneira que te dê mais subsídio, refundamenta o teu artigo, e aí, queridão, mete ficha, manda novamente para outro. Você vai mandar para aquele congresso? Não, normalmente o congresso só diz para a gente que recusou depois que está encerrado, então você nem tem como mandar novamente. Mas você pode pegar este artigo e submeter em outros congressos. Então você fez todo esse trabalho, eu não estou dizendo para você pegar exatamente o mesmo artigo e mandar. Se você tem certeza que o teu artigo está bom e que talvez, isso pode acontecer, estou falando que aconteceu comigo, talvez o revisor, um ou dois revisores que pegaram o teu trabalho não entendiam do que exatamente o teu trabalho estava fazendo. Isso pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que a culpa é só sua, não. Pode ser que o revisor tenha falhado. Pode ser que a pessoa que pegou para revisar não tenha tido o cuidado de entender onde o teu trabalho se inseria. E aí ele recusou. Nesse caso, submete, nem precisa ser ajuste o template do outro congresso e manda embora. Mas se houve um trabalho, se chegou a informação, se você conseguiu perceber que poderia fazer melhor, faça melhor. Revisite o seu artigo, reestruture o seu artigo e mande novamente para isso. Tá? Então é válido você investir tempo no que? Na reestruturação, na revisitação desse teu artigo que foi recusado naquele congresso, mas que pode ser aprovado em outro. Então qual o maior benefício de ter seus artigos científicos recusados? Mas, professor, tem benefício de artigo científico ser recusado? Tem. Como? Já falei. Imagina que você mandou o artigo para um congresso X. E aí você tem a sorte de pegar um revisor muito bom. E o revisor vai dizer, olha, André, teu artigo está interessante, mas olha, esse tópico aqui não está consistente, está faltando isso, isso e isso. Nesse item aqui você afirmou isso, mas isso é contra isso, isso e isso. Está divergente com a bibliografia, inclusive com a bibliografia tal, sugiro que você leia. E esse ponto aqui, os dados que você pegou estão incoerentes. Você está dizendo isso, mas está aprovando no teu artigo isso. Então, por favor, não tenho como aprovar teu artigo, peço que você revisite essas informações e ajuste. Caramba, isso foi fantástico, isso foi maravilhoso. Foi a melhor recusa que você teve. Por quê? Porque entenda, a publicação é um documento científico. Se isso passa pelo revisor e é publicado, sabe o que estão dizendo? Que aquela informação que estava incorreta foi aceita como verdadeira. Isso é ruim pelos dois lados. Primeiro, daqui a pouco alguém vai dizer, olha, publicaram isso, mas isso aqui não bate, isso aqui é inconsistente, está errado. E você começa a achar que o teu errado está certo. Isso é perigoso. Porque se você entende que o errado é errado, você tem a chance de corrigir. Se você entende que o teu errado é certo, você vai continuar naquela linha, continuar fazendo aquilo e achando que está, tudo beleza, e não tá. É perigoso. Você que é pai, você que é mãe, sabe que você não pode dar doce para o teu filho todo dia, toda hora. Por quê? Porque daqui a pouco ele está com dor de barriga, daqui a pouco ele está com infecção intestinal, daqui a pouco ele está com verme. Então você dá um bombom de vez em quando. E você também corrige. Porque se você não corrige, daqui a pouco ele está te corrigindo. Ele está correndo atrás de você com cinto. Então, a gente precisa encarar isso de uma maneira positiva. Poxa, peraí, o revisor recusou. Eu fiz isso aqui, está errado, isso aqui está errado. Não é, a culpa não é do revisor, a culpa é minha. Eu trabalho, eu que não fiz o que devia ter feito. Então é a oportunidade que eu tenho de corrigir. Então sim, é muito bom, em alguns casos, você ter o teu artigo científico recusado. Principalmente quando você errou. Bom, e se eu não tiver nenhum artigo científico recusado? O que acontece? Eu espero que você tenha humildade o suficiente para entender que até aqui você trabalhou bem, você tem evoluído, você tem crescido, isso é muito bom. Ah, meus artigos nunca foram recusados. Ótimo, mas sempre tem a primeira vez. E eu não estou rogando que você tenha seus artigos recusados, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, mantenha a excelência do seu trabalho. Continue fazendo o que você está fazendo, da forma como você está fazendo. Por outro lado, uma sugestão, ande a próxima milha. O que eu quero dizer com isso? Se você está fazendo tudo muito bem, está tendo sempre resultados positivos, não quer dizer que você não possa melhorar. Tem um livro do Bernardinho, antigo técnico de vôlei da seleção masculina, né, que o título é Transformando Suor em Ouro. Leia. Pense num livro fantástico. Eu sou fã do Bernardinho. E, independente disso, o livro dele é muito bom. Vale a pena o investimento, vale a pena a leitura.
Então, esse livro mostra o seguinte: você chegou na excelência, pronto, agora é hora de estagnar. Não, você precisa criar uma roda de excelência. O que é isso? Você fez coisas certas nesse ciclo? Ok, se prepare para fazer melhor ainda no próximo ciclo. E no próximo, melhor ainda. E no próximo, melhor ainda. É assim que a gente cresce. Eu já alcancei, já fiz, eu já atingi os meus 5 em 1. Já consegui publicar 5 artigos em um ano. Muito bom. Próximo passo, 6 em 1. E no próximo, 7 em 1. Isso é porque eu estou sendo bondoso, tá? Eu acho que se você atingir o 5 em 1, você tem todas as condições de fazer 10 em 1. Isso vai mudar quem? A minha vida? Não, vai mudar a sua. Quando você tiver 10 artigos, 15 artigos aprovados em um ano, qualquer universidade do Brasil e do mundo vai querer conversar com você, vai querer que você venha dar uma palestra, que você venha ensinar o teu assunto, o assunto que você é o especialista. Você vai ser convidado para ser professor visitante na Universidade X, na Universidade Y, de repente um pós-doc em uma outra universidade fora do Brasil. Por quê? Porque você passa a ser notoriedade, você passa a ser referência no teu assunto. Simples assim. Então não é para mim, é para você. Então, é importante entender o seguinte: o que eu fiz até aqui, o que eu aprendi até aqui, não necessariamente me leva para o próximo estágio. Então, o que você fez, ótimo. Fez bem feito? Fez. Não tive nenhuma recusa? Não. Maravilha. Continue trabalhando e melhorando para que isso continue sendo uma realidade. E se acontecer uma recusa, o mundo não vai acabar. Se recusarem, você ajeita, submete de novo, ajusta. Né? Quantos artigos de revista se submete e o revisor diz: olha, tá bom, mas precisa melhorar isso, isso, isso. Pronto, você desistiu? Não. Vai fazer a melhora, vai procurar ajustar, vai adequar, vai informar melhor. Faz parte do processo, é como a gente aprende. Você aprendeu a andar correndo? Não, você aprendeu a andar andando e caindo. Então você anda, cai, anda. Você era bebê, você não lembra, né? Talvez tenha uma filmagem, dependendo da tua idade, você consegue. Os teus pais eram assim, tão apegados que filmavam até a hora que você estava fazendo, caminhando. Mas o fato é, você não aprendeu a andar sem cair, você vai cair. E isso faz parte da vida. Tá bom? Então, só fazendo um parênteses, a gente está testando a primeira vez a realização desse projeto, Artigos 14.1, paralelamente no YouTube e no Instagram. Então, eu não sei como é que vai ficar o resultado disso. Depois, se vocês puderem, comentem comigo: olha, ficou bom, ficou ruim, está travando, não está e tal. Então, por favor, me ajudem nisso aí, tá certo? E o que você vê, né? Como é que eu vejo onde as pessoas mais erram nisso? Elas se desesperam. Caramba, o meu artigo foi recusado, o artigo da minha vida. Não, querida, esse não foi o artigo da sua vida, só foi mais um artigo. Você tem a vida aí para publicar muitos e muitos artigos, se Deus assim permitir. Então, recusou, aconteceu a recusa, não se desespere, não. Aquela prova, lembra lá quando você estava estudando para o vestibular, ou estudando para o Enem? Não passei a primeira vez, não passei a segunda vez, e não sei o quê. As minhas sobrinhas fizeram prova para medicina durante 4 ou 5 anos. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Eu sempre disse o seguinte: não se preocupem, porque a cada ano que vocês se preparam mais, melhores vocês estarão quando entrar na universidade. A base que é essencial, vocês estão fortalecendo. É a mesma coisa. Eu submeti o artigo, não foi aprovado. Submeti outro artigo, não foi aprovado. Submeti outro artigo, não foi aprovado. Vou me desesperar? Não, eu vou agora melhorar. Vou buscar melhorar. Por que não está sendo aprovado? O que está faltando? A minha bibliografia está inconsistente? Eu vou melhorar a minha bibliografia. Os meus resultados experimentais estão fracos? Eu vou buscar novos resultados experimentais. As simulações que eu estou fazendo não estão coerentes? Eu vou melhorar as simulações, vou reajustar as simulações, vou acrescentar dados, ou seja, eu vou me fortalecer. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Está te preparando para um próximo degrau. Está te preparando para você daqui a pouco conseguir fazer os 5 em 1, que é o meu objetivo aqui. Te ajudar a chegar a 5 em 1, te ajudar a chegar a 5 artigos científicos aprovados em congressos nacionais e internacionais em um ano. Esse é o meu objetivo. Para isso, você tem que ter o quê? Raiz profunda. Eu sou encantado com aquelas questões de ciência, né? Meu filho, recentemente mais novo, teve essa atividade, pegou um feijão, botou no algodão e botou lá para germinar. E o feijão começou a crescer, virou uma plantinha, lindo, maravilhoso. Só que aquele pé de feijão só vai dar feijão de verdade se ele tiver o quê? Na terra, se ele tiver condições de crescer e produzir. No algodão, o máximo que ele faz é crescer aquele pouquinho lá. É a mesma coisa, para você produzir artigos com qualidade, que não serão recusados tão facilmente,
eles precisam ter o quê? Raiz. E raiz demanda tempo, demanda esforço, demanda arar o solo, demanda jogar mais fertilizante, preparar, dar condições para que aquela planta produza novas sementes. É o mesmo caso com você. Ah, não, mas eu já fiz muito. Se você acha que fez muito, mas os teus artigos estão sendo recusados, então alguém está achando que você ainda fez pouco. Está achando que pode melhorar. Então, isso que eu disse. O risco da gente começar a ter muitos artigos aprovados, meus artigos não são recusados, é a gente achar que já chegou no limite. Não é assim que funciona. Você sempre pode dar um passo a mais. Então, se você está errando, está achando que tem que se desesperar, não se desespere. Tá? Recusas fazem parte da vida. Tá certo? Agora, como é que eu evito as recusas? Por onde eu começo para evitar as recusas? Comece revendo, por exemplo, a sua bibliografia. Como é que está a sua bibliografia? Ela fundamenta bem a pesquisa que você tem feito? Ela é ampla? Não estou perguntando se ela é grande, se você está usando 200 bibliografias. Porque, via de regra, aqui eu vou chutar, tá, pessoal? Se você está botando 200 bibliografias no teu artigo, para mim significa que você não leu nem metade. E aí eu explico o meu posicionamento. Quando você lê uma bibliografia com profundidade, quando você se aplica nessa bibliografia, normalmente você extrai bastante informações dessa única bibliografia. Você já tem vários dados. Então não precisa você ficar citando 200 se você tem essa informação e ela já é relevante o suficiente em 3 ou 4 artigos, publicações ou teses, dissertações, publicações de revistas. Então, se você já tem essa informação conceituada, se já existe o conceito firmado da informação, você não precisa repetir bibliografia só para encher linguiça. Então, o que você precisa, sim, é reorganizar a tua bibliografia de maneira que você tenha a essência. Onde é que está o material com qualidade? É isso aqui. É como se você pegasse aí o gás, hidrogênio e desse uma compressão e agora você ficou com líquido. Mais ou menos isso. Você precisa dar, como diz o pessoal, só do filé. Você não precisa publicar carne de cabeça. Você não precisa estar informando detalhes, botar uma bibliografia lá que você já está referenciando em outras, que são mais relevantes. Então, para de encher linguiça. Primeira coisa, dá uma revisada nessa bibliografia e vê o que é essencial e o que não é. O que não for essencial, tira. Se você está botando muita coisa, muito provavelmente você está muito amplo na tua pesquisa. Você está muito amplo na tua pesquisa. Restringe a tua pesquisa. Então, quanto mais restrita for a tua pesquisa, mais objetiva ela vai ser. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está falando aqui, vou pegar uma caixa de fósforo, tá? Eu vou fazer propaganda da marca. Você quer uma caixa de fósforo. Você pode escrever sobre a caixa de fósforo? Pode. Pode escrever sobre o recipiente da caixa de fósforo? Pode. Você pode escrever sobre a caixinha que tem dentro da caixa de fósforo? Pode. Você pode escrever sobre o palito da caixa que tem na caixa de fósforo? Pode. Você pode escrever sobre a madeira que é usada no palito da caixa de fósforo? Pode. Você pode escrever sobre a cabeça da caixa de fósforo. Então, estatisticamente, é muito mais fácil eu escrever sobre a caixa, ela é mais ampla. Mas eu escrever sobre a cabeça do palito da caixa de fósforo, sobre o material que é constituído, como esse material é desenvolvido, como ele é feito, qual é o processo, quais os riscos que envolvem nesse processo, eu posso ter muito mais específico. E quanto mais específico, mais relevante é o meu artigo. Quanto mais relevante for o seu artigo, menos chance ele tem de ser recusado. Onde é que as pessoas erram? Eles querem escrever sobre a caixa de fósforo, mas esperam que as pessoas achem que isso é tão importante quanto ele escrever sobre a cabeça do palito. Pode parecer boba a ilustração, mas é só para você entender o seguinte: seja específico. Você tem que fala da cabeça do palito, não da caixa de fósforo. Isso vai diminuir drasticamente as suas recusas. Ah, professor, eu tenho aqui 5 artigos que eu mandei e foram recusados. Revisite esses artigos todos. Reveja se você pode torná-los mais específicos. Eu estava tratando da caixa de fósforo. Agora eu vou fazer o seguinte: eu tenho dados sobre a cabeça do palito. Eu vou reformatar o meu artigo falando sobre a cabeça. E de repente, se você estava fazendo 5 artigos sobre caixa de fósforo, você pode refazer os 5 artigos visando a cabeça do palito de fósforo, certo? Sobre aspectos diferentes. Qual é a quantidade de pólvora ideal para estar numa cabeça de caixa de fósforo? Qual é a umidade máxima que pode ter? Quais as condições necessárias para que aquele material que é utilizado não exploda na hora que está sendo... Então, você tem 1 milhão de possibilidades de reescrita, de reorganização. E se você fizer isso, muito provavelmente aquele teu artigo que você foi recusado, ele vai ser o quê? Opa, peraí, esse cara aqui deu um upgrade gigantesco. Ele falava da caixa de fósforo, agora está falando da cabeça do palito de fósforo. Mudou tudo. Vai ser fácil? Não. Você vai precisar, talvez, rever a bibliografia, talvez
rever ensaios, talvez rever o que você tem arquivado, fazer novas simulações. Não sei qual é a tua área, não sei qual é a tua área de pesquisa, não sei qual é a tua área de abrangência. Eu estou dando só um exemplo, mostrando que se você está recebendo recusa, muito provavelmente uma das possibilidades, um dos grandes erros é que você está muito abrangente no teu artigo, está muito abrangente no teu tema. Reduz isso. Mas eu estava falando, eu quero falar de tudo. Quem fala de tudo não fala nada. Quem fala de tudo não fala absolutamente nada. Em artigo científico, se você trata de um ponto, você trata muito bem de um ponto, sobre diversos aspectos, diversos ângulos, você já está falando tudo. É suficiente. Para de querer aprovar o teu mega artigo. Não, você não precisa de um mega artigo, você precisa de um bom artigo. Um artigo que seja excelente e de preferência que seja único. Todo mundo está falando sobre caixa de fósforo? Problema de todo mundo. Se você tem os dados para falar só sobre a cabeça do fósforo, fala sobre a cabeça do fósforo. Você já mudou completamente a tua realidade. O próximo passo, você identificou, você reduziu a tua pesquisa. Agora é o quê? É aprofundar. Eu falei da bibliografia, rever a tua bibliografia, se ela tem tanta coisa, porque muitas dessas coisas são desnecessárias. Você não precisa de uma bibliografia de 200, se eu vou citar, não, eu vou citar 200 artigos, porque aí o revisor vai achar. O revisor não tem que achar nada. O que ele tem que achar é o seguinte: as citações que você colocou, elas precisam estar coerentes com o que você está pesquisando e precisam estar adequadas. Se você citou I3S, tem que ter I3S. Se você citou standard fulano de tal, você tem que ter essa standard. Isso tem que estar coerente. Você não pode citar uma coisa e não botar. E também não adianta você botar se você não citou. São os dois lados da moeda, certo? Então, muita bibliografia, eu volto a dizer, eu como revisor, para mim significa que você não leu nada. Se você leu 50% daquilo, é muito. Porque se você lesse com cuidado, você não precisaria de todas aquelas bibliografias. Não precisaria citar todas elas. Segundo, quando você definir um tema específico, a tua bibliografia, por consequência, vai ser mais enxuta. Por que vai ser mais enxuta? Porque se o teu tema é específico, pouca gente, proporcionalmente, vai estar escrevendo sobre ele. Então, talvez você tenha 200 artigos falando, 200 materiais falando sobre a caixa de fósforo, mas provavelmente você vai ter 15, 20 falando sobre a cabeça do fósforo. Então é natural, é coisa muito mais restrita. Então não tem como você ter tanto material de um ponto que você está trazendo que é mais específico. Então naturalmente a tua quantidade de bibliografia vai ter que ser mais resumida. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é que você precisa apresentar qualidade na tua pesquisa. Então não pode ser achismos, precisam ser dados. Como é que a gente consegue dados? Com experimentos, com simulações, com registro disso, com avaliação mais aprofundada disso, desses dados frente ao contexto, frente às condições que você está abordando. Então, já refinei, já diminuí a minha pesquisa. Era uma caixa de fósforo, agora era só a cabeça da caixa de fósforo. Ok. Então, já reduzi a bibliografia, porque agora a bibliografia está muito mais específica, já estabeleci um ponto. Agora eu vou avaliar aquele ponto em profundidade, o mais profundo possível. Trazer dados novos, trazer dados que você não encontrou em nenhuma das bibliografias que você consultou. É assim que funciona. Se você fizer esses 3 pequenos ajustes, já mudou tudo. Você já não tem mais aqueles artigos, o artigo que está passivo de recusa na primeira avaliação. Não. Você já tem agora um artigo que passa a ser referência, primeiro porque ele é único, tem uma bibliografia consistente, certo? E como ele é único, ele passa a ter mais valor. Agora o meu artigo tem mais valor. Por que ele tem mais valor? Porque ele é único. Ele é único. O que tem mais valor? Pedra de praia ou diamante? Diamante. Por quê? Porque você não acha em qualquer praia. Você nem acha na praia. Salvo se alguém perder, né? Você tiver a sorte de pegar, de achar. Mas pedra de praia você tem em qualquer praia. São diferentes? São, mas é pedra comum. Ele surge, ele aparece, ele é criado em condições específicas de temperatura, de pressão. Então, são situações diferentes. É a mesma coisa. O teu artigo de valor vai surgir em condições de temperatura e pressão diferenciadas. Você foi lá, você reviu, você revisitou, você verificou que aquilo que você antes tratava de forma mais ampla, agora você restringiu. Isso vai te dar mais trabalho, vai te dar mais pressão, mas em compensação tu vai produzir um material com maior qualidade. Qual é o efeito colateral disso? É que aqueles teus artigos, aqueles 5, 6, 7 artigos que você mandou e que no primeiro momento foram recusados, eles vão passar a ser aprovados sequencialmente. Por quê? Porque você revisitou aquilo lá, reorganizou a tua dinâmica, reorganizou a tua escrita, acrescentou bibliografias que você não tinha colocado porque não estavam abordando aquele ponto específico, retirou aquelas bibliografias que também não estavam contribuindo e agora o teu artigo ficou muito mais limpo, muito mais claro, muito mais objetivo.
É assim que funciona o jogo. Não adianta você querer escrever sobre o mundo. Você vai escrever sobre um ponto dentro desse mundo, mas sobre o que você vai estar escrevendo vai estar sendo de grande valor. Você está trazendo informações que ninguém tinha abordado, ninguém tinha apresentado. Você está fazendo uma simulação numa condição, numa característica que nunca tinha sido vista. E aí você passa a ser referência. Então, efeitos colaterais. Os artigos vão passar a ser aprovados, vão ter muito menos crítica, porque agora primeiro, que você também vai ser o especialista naquele ponto. Tem outras pessoas que conhecem o assunto de forma geral? Tem, mas o especialista naquele ponto, na cabeça de fósforo que você vai estar escrevendo, é você. Então, mesmo revisor, na hora que você afunilou isso, tornou isso um ponto de pesquisa, mesmo revisor, de repente, não vai ser especialista naquele tópico. Ele vai conhecer o que está em volta, que é mais amplo. Mas o especialista é você. Então, ele, para recusar um artigo teu, vai ser um pouco mais difícil. Ele vai considerar, poxa, peraí, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui está interessante. Isso aqui, essa abordagem eu nunca percebi. E eu estou falando de forma ampla porque eu estou falando para várias pessoas, tá? Eu não estou falando para uma área específica, eu não estou falando para o pessoal da elétrica, da química, da física, da civil, não estou falando de forma geral, com relação à aprovação de artigos de maneira geral. Pessoal, então, só para a gente concluir, se você tiver o seu artigo recusado em congresso, chora não. No máximo, toma um suco, relaxa, digere isso um dia, no dia seguinte vai para cima. Revê o artigo, revisita a tua bibliografia, redimensiona a tua pesquisa, foca um pouco mais. Você estava abordando 5 itens, aborda 1 e refina essa abordagem de uma maneira que ela fique única. E aí, querido, aí para recusar você vai ser de que você vai estar trazendo sempre um material muito bom, um material único e que qualquer congresso da tua área vai ter interesse em ter você apresentando o teu trabalho, que vai ser um trabalho de excelência, ok? Espero ter contribuído. Peço o favor de vocês, se gostaram, deixa o ok. Se não gostaram, deixa que não gostou, certo? Só assim, comenta, porque eu não sei como é que vocês estão recebendo isso, não sei se estou ajudando, não sei se estou atrapalhando, tá? Eu espero estar ajudando, mas se não, comenta, olha, professor, não ficou claro isso, não ficou claro aquilo, seria bom se eu tratar isso, se eu tratar aquilo. Me dá esse feedback com relação às lives, se está valendo a pena no sentido de transmissão. Essa, como eu falei, é a primeira transmissão que eu estou fazendo paralelamente no Instagram e no YouTube. Eu espero que fiquem boas, tá certo? Eu ainda provavelmente estou aprendendo algumas coisas nisso aí, não é a minha área, mas eu espero que fique legal, tá bom? Para vocês um grande abraço e, se Deus assim permitir, a gente se vê amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.